Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveiler e hoje nós vamos falar sobre notação científica, beleza? Então, vamos iniciar aqui as nossas explicações aqui, falar um pouquinho sobre essa mágica aí dos padrões da ciência. Vamos lá. O objetivo desta aula: reconhecer a necessidade da notação científica, compreender a composição da notação científica e utilizar a notação científica para expor e interpretar informações, ok? Essa é nossos objetivos desta aula. Então, vamos lá, vamos iniciar aqui então. Então, primeiro, antes de a gente poder fazer isso, nós temos que entender o que é um sistema decimal, certo? Então, acompanhe comigo o slide. O sistema decimal de contagem é chamado assim porque possui 10 algarismos ou símbolos para representar os números, que seria o 0, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. O número 100 é representado, por 3 algarismos no sistema decimal, como o número 10 é representado por 2. No sistema, por exemplo, romano, esse número 100 era representado por C, ou no caso, no sistema romano, o 10 é representado por X, ok? Beleza, então vamos partir desse conceito de sistema decimal aqui. Ok, então quando a gente já definiu isso, vamos falar de uma outra coisa chamada de ordem de grandeza, certo? Então acompanhem comigo aqui esse slide. Ordem de grandeza. Cada classe é uma potência de 10, onde o expoente representa a sua ordem de grandeza. Então o que acontece aqui, ó? Nesse caso aqui, eu estou representando com vocês as chamadas classes superiores, que seriam classes da unidade e tem um expoente positivo. A unidade de classe referência como é o expoente 0. Então, o que acaba acontecendo aqui, meus queridos? É uma forma que a gente tem aqui de representar muitas vezes valores muito grandes, que são valores que são muito múltiplos de 10. A grande vantagem de você trabalhar com potência de base 10 é a questão do deslocar da vírgula. Então é mais fácil você deslocar vírgulas, porque quando você divide um número por 10 ou multiplica por 10, você está simplesmente fazendo com que essa vírgula do número acabe se deslocando, certo? Então, se você multiplica por 10, ela acaba se deslocando para a direita, e se você acaba dividindo por 10, ela se desloca para a esquerda, certo? Então, essa é a grande sacada. Então, a partir desse conceito de facilidade do sistema de ordem de grandeza com expoente de base 10, nós temos a unidade de referência, que é a unidade, que é o 10 elevado a 0. Por quê? Você aprendeu lá na matemática, cara. Aprendeu lá, eu sei disso que você aprendeu. Todo número elevado a 0 é 1, certo? E todo número multiplicado por 1 é o próprio número, certo? Nós sabemos disso. 9 vezes 1 acaba sendo 9. 1 milhão vezes 1 acaba sendo 1 milhão, certo? Ou seja, 1 milhão vezes elevado, vezes 10 na 0, acaba sendo 1 milhão. 0,5 vezes 10 elevado a 0, acaba continuando sendo 0,5. E a partir dessa unidade de referência, que é a unidade, nós temos a dezena, que é 10 elevado a 1, a unidade da centena, que é 10 elevado a 2, a unidade de milhar, que é 10 elevado a 3, e assim por diante. Dezena de milhar elevado a quarta, centena de milhar, 10 elevado a quinta, unidade de milhão, 10 elevado a sexta, dezena de milhão elevado a sétima, centena de milhão, 10 na oitava, e assim por diante, meus queridos. Entenderam a jogada? Entenderam a malandragem da coisa? Então, de novo, nós temos a unidade de referência como 0, e aí nós temos a dezena, 10 elevado a 1, acompanhe comigo aqui no slide, centena 10 elevado a 2, a unidade de milhar 10 elevado a 3, dezena de milhar 10 elevado a quarta, certo? Centena de milhar elevada 10 elevado a quinta, unidade de milhão 10 elevado a sexta, dezena de milhão 10 elevado a sétima e assim por diante, certo? Mas repara, se a gente falou aqui que existe o superior e isso está representando um expoente positivo, como é de óbvio de se esperar, existe o negativo, certo? Então nós temos a ordem de grandeza de classes inferiores, ou seja, inferiores à classe de unidades. Então as classes inferiores estão à direita da classe da unidade e levam sempre o expoente
negativa, então nós temos aqui, por exemplo, a unidade de referência, que é 10 elevado a 0, como a gente já conversou, seria o décimo, 10 elevado a menos 1, o centésimo, 10 elevado a menos 2, unidade de milésimo, 10 elevado a menos 3, o décimo de milésimo, 10 elevado a menos 4, centésimo de milésimo, 10 elevado a menos 5, unidade de milionésimo, 10 elevado a menos 6, certo? Lembrando que esses caras são negativos, certo? Importante aqui, o que separa as classes inferiores das superiores é a vírgula, posicionada à direita da classe de referência, a casa da unidade. De novo, eu vou ler com vocês isso aqui, ó. Acompanhe no vídeo comigo. O que separa as classes inferiores superiores das superiores é a vírgula, posicionada à direita da classe de referência, a casa da unidade. Ok? Então, professor, como é que não entendi direito? Vamos lá, vamos ver essa questão aqui, certo? Então, para isso, eu tenho uma atividade para vocês aqui. Vamos analisar o número aqui. 107.235, certo? Percebam que existe uma vírgula que está em verde, inclusive, aqui, ó, certo? Então, 107.235, vírgula, certo? Aqui essa vírgula está de propósito. Mas, professor, tem vírgula ali? A vírgula não fica entre o 107, entre o 7 e o número 2? Não, aquilo é ponto, é outra coisa, certo? Não confunda a vírgula com ponto aí de calculadora, ok? São coisas diferentes. Então, nesse caso, nós temos 107.235, vírgula, alguns outros números que poderia ter ali do lado. A minha pergunta é, qual é a ordem de grandeza pertencente ao algarismo 7? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar nisso e pouco a gente responde aqui essa questão. E aí, meus pimpolhos, conseguiram resolver essa questão? Conseguiram resolver? Espero que sim. Vamos lá comigo, então, vamos responder essa questão aqui para ver como é que ela tá. Então, primeira coisa, né? Qual é a ordem de grandeza do algarismo 7? Essa que é a minha pergunta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lembrar daquela história do que a gente fez antes, da unidade, da dezena, da centena, do milhar de unidade e assim por diante. E o que eu vou fazer? Partindo da unidade, que seria, no caso, um número que está mais à direita, eu tenho que o 5 é a unidade, esse número do 107.235, a dezena é o 3, a centena é o 2, a unidade de milhar é o 7, unidade dezena de milhar é o 0 e centena de milhar seria o nosso 1. Então, a partir dessa ideia, nós temos o seguinte, certo? Então, nós teríamos aqui, por exemplo, né, olhando essa questão aqui das bases 10, aqui seria unidade 10 elevado a 0, dezena 10 elevado a 1, centena 10 elevado a 2, unidade de milhar 10 elevado a 3, dezena de milhar 10 elevado a 4 e centena de milhar 10 elevado a 5. Então, eu posso concluir com essa aqui, né, partindo dessa referência, de que o 7, nesse caso, está na unidade de milhar, né? Ou seja, a ordem de grandeza desse cara ele é 10 elevado à terceira. Ok? Tranquilo? De boa? Suave? Se entendeu essa parte, então vamos aqui comigo agora, queridos. Bem, vamos falar agora justamente sobre a questão da notação científica, certo? É muito importante entender essa questão aqui. Muitas vezes é interessante analisar a compra feita no supermercado. Quando você vê a participação de um produto na conta, por exemplo, o custo do feijão não interessa o valor exato da compra, mas a sua ordem de grandeza em relação ao valor da compra. Interessante isso.
A exatidão faz parte da ciência, mas ela nem sempre é possível, principalmente para medidas experimentais. A notação científica se faz necessária para apresentar os resultados com aproximação da exatidão e a ordem de grandezas adequados, certo? Então, em ciência, como na astronomia, que utiliza valores extremamente grandes, ou em química, que utiliza valores muito pequenos, a unidade de notação científica ela é intensa. Então, reparem que, para a ciência, a notação científica ela está com a ideia base de representar grandezas que são muito grandes ou muito pequenininhas, certo? Enquanto que, muitas vezes, na questão prática, nós percebemos que ela está relacionada com a ordem de grandeza, certo? Então, essa ordem da grandeza ela é muito importante. Então, quando a gente muitas vezes especula isso como um 10 elevado na 1 muito próximo de 10 elevado a 1/3, por exemplo, nós estamos muitas vezes deixando de mensurar o quanto aquilo impacta sobre uma determinada situação, ok? Bem, a notação científica também é usada para expressar resultados de medidas de laboratório de metrologia. Por exemplo, medidas de peças de uma fábrica e do setor de qualidade que garante o padrão de um certo produto, ok? Bem, então vamos utilizar, expressando essa notação científica aqui. Em um processo experimental, mediu-se o diâmetro de um fio de cabelo de uma pessoa. O valor foi de 0, acompanhem comigo aqui, eu quero que vocês acompanhem bem isso. Agora eu vou fazer um exemplo com vocês aqui. Então, medindo esse fio de cabelo foi visto o seguinte, 0,00084,783 metros. Vamos expressar essa notação científica em 3 classes de precisão? Certo? A precisão de um instrumento, no caso de uma medida, está muito relacionado com os instrumentos de medidas realizados, certo? Então, a precisão a gente vai falar possivelmente aí em outros momentos, mas ela está relacionada com a qualidade da medida que você tenha, certo? Então, nesse caso aqui, o meu foi pedido para ter 3 classes de precisão, não é regra, certo? Eu posso ter muito mais que isso, inclusive. Então, para isso, nós vamos seguir uma receitinha que seria isso aqui, ó. Passo 1. Identifique o algarismo significativo com a classe de maior grandeza ou representação numérica. Nesse caso, o algarismo está mais à esquerda e diferente de 0, pois o 0 não é representativo. No caso, nós vamos pegar o nosso número 0,00084,783. Eu vou pegar o primeiro número que seja diferente do 0 ali, que no caso é o 8, certo? Segundo passo, desloque a vírgula até a direita do algarismo, mais significativo identificar no passo 1 e conte quantas vezes foram puladas a mesma. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com um número de classe inferior. E se for um classe superior, eu vou me deslocar até a esquerda, até esse primeiro algarismo que foi comentado. Nesse caso aqui, a vírgula foi deslocada para a direita, essa direção das classes inferiores, e, portanto, é uma direção negativa. E eu vou contar quantos pulos foi feito. No caso, 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula, nesse caso, tem que estar à direita desse número representativo ali que foi feito, certo? Então, o número tem que estar ali. Sempre. Terceiro passo, acrescente ao expoente da potência 10, que multiplica o número, a contagem de pulos da vírgula do passo 2. Lembre-se que eu falei para vocês da unidade, a referência? Pois é, ela está aqui. Lembre-se que a unidade ela tem o padrão 10 na 0, certo? Porque tudo elevado a 0 é 1. Então, mesmo que você tenha um número muito pequeno, tecnicamente ele sempre é multiplicado por uma base 10. No caso, 10 elevado a 0. Que não irá fazer nenhuma diferença no valor absoluto do número, certo? Então, nesse caso, eu vou acrescentar a quantidade de pulos, que nesse caso é o 10 na 0, que já existe ali, naturalmente, menos 5. Ou seja, esse número aqui que nós temos, representados aqui de uma forma de notação científica, é 8,4783 vezes 10 elevado a menos 5, em que o 8, nesse caso, indica a ordem de grandeza, no caso 10 na quinta, representa a ordem de grandeza do número 8, certo? Então é sempre importante ali. E uma dica, um passo bastante importante que está aqui embaixo, 10 elevado a 0. Essa é a ordem de grandeza da unidade. Normalmente ela fica sempre oculta,
ok? Beleza, mas eu tenho esse número gigantesco, e aí, professor? Normalmente nós fizemos o arredondamento, porque ele falou para mim que eu vou ter 3 classes de precisão, certo? Aí como é que eu vou fazer isso? Arredonde o número até o número de classes de precisão pretendidas. Quanto mais classe, maior a precisão do número, né? Arredondar é perder essa precisão. Então, nesse caso aqui, eu vou querer 3 classes como é meu objetivo aqui. Então, no caso, eu vou deixar o 8, 4, 7 e o 8, 3 eu vou descartar, né? E o 10 na quinta vai ficar ali de boa, bem sossegadinho. Agora eu vou analisar como é que vai ser feito esse descarte, se eu vou fazer o arredondamento ou não, certo? Para isso, eu vou utilizar a seguinte regra de arredondamento. Eu vou identificar o algarismo de classe mais inferior, ou seja, aquele que está mais à direita, daquela notação científica que a gente fez ali. Eu vou fazer a seguinte pergunta, seguindo esse fluxograma aqui, ó. Esse algarismo é maior que 5? Se não, você vai descartá-lo. Se sim, né, descarte o algarismo e adicione mais 1 à sua classe antecessora. Então foi o que foi feito aqui, por exemplo. Se você observar aqui o slide, tem 8,4783. O 13 é menor que 5, então ele cai na regra do não, vou descartá-lo ali. E agora eu vou fazer a mesma coisa com 8, até chegar à minha precisão pretendida, certo? Então agora eu vou olhar o 8. O 8 nesse caso, certo? O 8, ele é maior que 5, então sim, então quer dizer que eu vou descartar esse 8 e vou acrescentar mais 1 na classe antecessora, que é onde que eu quero. Certo? Então, o meu resultado final é 8,48 vezes 10 a menos 5. Essa questão aqui é o que é para ser feito de verdade. Só que o que acontece na prática muitas vezes, né? Quando você tem muitas classes inferiores, normalmente você, por uma questão de uso e costume, você acaba muitas vezes vendo a pretensão pretendida, né? Quantas classes de precisão você vai querer, certo? E a partir daquela classe de corte, que vai ser os números descartados, você escolhe lá uns 3, 4 mais ou menos e vai fazendo essa análise ali, certo? Alguns, né, inclusive da forma como eu aprendi, muitas vezes na faculdade, outros professores com certeza aprenderam aqui também, você vai chegar naquele número de corte ali e vai analisar se ele é maior que 5, menor que 5 e assim por diante, certo? Beleza? Tranquilo, entendido? Isso é uma questão de prática. Com o dia a dia, você vai fazendo isso de uma forma bastante natural, certo? Bem, antes disso, tá, eu quero falar sobre a questão do 5. Muito aluno pergunta para mim, e se for igual a 5, o que que faz? Se é igual, descarte o algarismo, adicionando 1 se o antecessor, certo? O antecessor dele for um número ímpar. Ok? Beleza? Para isso, meus queridos, eu vou fazer com vocês uma atividade em que vocês irão fazer o seguinte, vocês vão escrever esses números em notação científica e utilizando 3 classes de precisão. Os números são o seguinte, eu vou falar de uma maneira bem simples, então eu tenho o item A, 43.894,243, então esse é o primeiro número. O B, 0,00008983. O C, 84.951. E o item D, 0,091350. Certo? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem trabalhar nessa questão aqui e a gente volta para respondê-la.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver essa questão? Ficaram na dúvida? Cara, muito simples, nós vamos resolver aqui essa faixa com vocês aqui. Então, primeira coisa, né? Vamos analisar os números aqui. Eu vou deixar em notação científica, certo? Primeira coisa, antes de mexer com a questão da precisão, ok? Então, o número que eu tenho, o item A, é 43.894,234, certo? O que eu vou fazer? Eu vou trazer até a classe que eu quero. No caso, a classe mais superior, certo? Então, ele vai ficar com unidade, certo? Tem que ficar nesse padrão. Então, nós vamos ter aqui, no caso, o 4,389,234 vezes 10 na quarta. Por quê? A vírgula, ela caminhou 4 casas para a esquerda. Então, o lado positivo, classe superior, certo? Então, ele fez isso. Ok? E eu agora vou fazer o arredondamento dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar número por número, certo? Então, percebo, o classe mais inferior é o 4, né? O 4 que está à direita. Então, descarta o 4. Então, não precisa arredondar o 3. O 3 também é menor que 5. Não precisa descartar o 3. Não precisa arredondar o 2. O 2 é menor que 5. Também não preciso fazer. O 9 é maior que 5. Então, eu vou descartar o 9 e vou mexer naquele carinha ali, não no 8 no caso. Então, o meu resultado final, que são 3 classes de precisão, vai ficar 4,39 vezes 10 na quarta, certo? Então, eu posso vir aqui cortar, por exemplo, de uma maneira mais prática, né? Eu posso cortar aqui entre o 8 e o 9 e analisar o que vem posterior a este, certo? Bem, eu tenho esse outro número aqui, que seria o 0,000008983. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz, vou deixar na classe de unidade, então ficaria ali 8,983 vezes 10 a menos 6. Menos 6 porque ele andou à direita, certo? E andou 6 casas até chegar entre o 8 e o 9, que é o que me interessa. Se você deixar a vírgula entre o 0 e o 8, eu não estou deixando o número na classe de unidade, certo? Lembre-se disso. Então, eu vou ter aqui essa parte. Vou fazer o corte da mesma forma que eu fiz ali, né? O 3, que é o corte, ele é menor que 5, não preciso arredondar. Resultado final, 8,98 vezes 10 a menos 6. A mesma coisa acontece no item C. O resultado que eu vou ter aqui é o 8,4951 vezes 10 na terceira. Andou 3 casas para no caso, a esquerda, certo? E aí eu vou fazer a mesma coisa, o esquema de corte ali, né? Como o 5, neste caso, né, você tem aqui o número 5, esse número de corte, o que você faz? Você vai analisar o 5. Qualquer número que tenha depois do 5 que seja diferente de 0, você vai arredondar o número, certo? Então, nesse caso, o 8,49 ficou 8,50. Qualquer número que você tenha posterior ao 5, você pode fazer isso. Se for tudo 0, o que você vai fazer? Você irá analisar o antecessor deste, certo? Como é o caso aqui do item D, 0,091350. Resultado de notação, 9,1350, certo? Vezes 10 a menos 2. O que eu vou fazer? O corte vai ser entre o 3 e o 5. Depois do 5 tem 0, como a gente percebeu. Então, eu vou analisar o antecessor ao 5, que no caso é 3. Como o 3 ele é ímpar, eu vou acrescentar. Então, vai ficar 9,14 vezes 10 a menos 2. Certo? Beleza? Tranquilo? De boa. Então, o que vimos? Vimos que a notação científica é uma forma convencional de representar medidas de objetos de engenharia e de pesquisa científica. Aprendemos ao colocar o número em notação científica, identificamos o algarismo mais significativo, elevando a vírgula até a direita, e ao mesmo tempo adequar-se à ordem de grandeza de potência de 10, a classe mais alta. Então aqui estão nossas referências, e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, meus queridos. Refaça o exercício e até mais!